Então, bom dia, bem-vindo à edição diária da Cor do Dinheiro e, neste caso, do dia 24 de junho do ano da graça de 2021. Olha, como tivemos aqui há bocado problemas de transmissão e também de som, eu gostava de pedir a quem já está em direto, porque as pessoas estão em direto, que me dissessem se pelo menos o som está bom. Já percebi que a imagem também, e pelo menos até agora não voltámos a ter problemas com a transmissão. Portanto, é só porem um polegar para cima em relação ao som, ok? Olha, esta edição de hoje tem muitos pontos, alguns deles recorrentes, já vinham da semana passada, mas eu não queria começar o programa de hoje sem dar aqui nota de 2 ou 3 aspectos. O primeiro é dizer que, em princípio, amanhã vamos ter uma conversa improvável. Eu vou-lhe fazer uma surpresa, é sobre economia, não lhe vou dizer já o que é que vai ser. Dizer-lhe também que, como sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras no canal, se for lá no cupom de saída escrever Camilo, tem um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções semanais que nós sempre divulgamos aqui. Perdão. E terceiro, lembrar que lembrar que este fim de semana vamos ter um Deals on Wheels. Eu depois explicarei qual é que é o modelo em causa. E se calhar hoje também vamos ter uma espécie de apresentação. O Jorge já me confirmou aqui que está tudo bem com o som, muito obrigado. Se calhar ainda hoje vamos ter também um primeiro contacto com um modelo novo também. E o de hoje posso dizer, é o da Renault. Bom, sem mais delongas nada. Espero que tenha visto o seminário ontem, o webinar da LeasePlan, onde eu participei sobre a questão de financiamento de automóvel. Se não viu, dê lá um salto à página da LeasePlan, está lá o conteúdo, muito bom. E também lembrar-lhe mais duas coisas. Em primeiro, que na próxima semana vamos ter um webinar sobre a questão das pensões, ou seja, os planos alternativos de pensões. Esteja atento a isso é o seu futuro. E também lembrar que amanhã vou estar em Santa Maria da Feira a comer umas fogaças. Estou a brincar. Vou moderar o Fórum Bisfeira, ou seja, um fórum virado para as empresas do Conselho de Santa Maria da Feira. Se quem estiver desse lado das empresas querer participar, já sabe, é só inscrever-se lá no Fórum Bisfeira. Agora sim, vamos à edição de hoje, para o período de ordem do dia. E eu gostava por dizer que fiquei estupefacto ontem, porque li nos jornais, espero que isto não seja verdade, li nos jornais que ninguém do Ministério da Administração Interna esteve no funeral do trabalhador das estradas, de manutenção de estradas, que morreu no acidente que envolveu a comitiva do ministro Eduardo Cabrita. Bom, há muitas coisas que nós continuamos sem perceber aqui. Para já, decorre um inquérito, ainda bem, porque aquilo envolveu uma morte, mas não sabemos se afinal foi a viatura do ministro ou não que fez, aliás, que esteve envolvida naquilo, ou foi só um carro da comitiva. Não sabemos a velocidade a que vinha o condutor da viatura. Aliás, nós todos conhecemos, não tem nada a ver com este governo, conhecemos em geral a falta de senso que alguns condutores das comitivas ministeriais revelam a conduzir. Ainda há dias houve um engraçado que me fez uma brincadeira que estava eu de mota. E como eu sei que há vários agentes policiais que vêm aqui a este canal, quero lembrar uma coisa. Quem detém o estatuto de agente da autoridade tem que ter uma dupla responsabilidade. Há dias houve um fulano de uma comitiva ministerial que me fez uma razia da mota, que em condições normais, se fosse eu a fazer, tinha ficado sem carta. Portanto, estas coisas exigem cuidado. Assim como exige cuidado, muitas vezes aquelas comitivas ministeriais que vêm para aí a apitar e com a GNR pelo meio, a abrir caminho e, sobretudo, a abrirem uma velocidade espantosa. Portanto, nós não sabemos aquilo. Agora, o que é relevante aqui? Então, ninguém percebeu, por uma questão de respeito no Ministério da Administração Interna, alguém devia ter ido ao funeral do senhor. Eu espero, sinceramente, que isto não seja verdade. A bem da hombridade. Segundo ponto. Daqui a umas semanas, bom, para já, rejubilar-nos, não é, com o facto da seleção ter passado aos oitavos de final e esperar que a partir de agora as exibições sejam diferentes, até porque agora é a matar, não é? Mas eu ontem estava a ver o jogo e a ver aqueles milhares de portugueses presentes nas bancadas do Puskás Arena, em Budapeste, e a pensar assim, Mota não está sem máscara, estão 100.000 pessoas no estádio. Daqui a umas semanas vamos ver quantos contágios existem, já não só em Lisboa, mas em todo o país, porque foi gente de todo o país, a partir daquilo que foi
a presença no Puskás Arena, ok? Vamos ver se não temos ali uma espécie de mini impacto semelhante ao que aconteceu depois da brincadeira dos festejos do Sporting aqui em Lisboa. Aguardemos. Já agora, depois não se fuja com o rabo à seringa, ok? Se houver ali mesmo responsabilidades por causa do que aconteceu ontem, espero que a malta assuma isso. E não venham com a história de não sei quantos, temos que começar a fazer vida normal. Pois temos. O problema é, como você já percebeu, a vida normal é assim, contrai, a coisa vai para baixo, abre, à bruta e a coisa vai para cima. E agora explique-me lá se você um dia destes começar a ter internamentos a mais e gente a mais nos UCI, se consegue manter o que está a acontecer. Bem, por falar nisso já vamos, Lisboa vai voltar atrás, mas já vamos a isso. Aqui um assunto que eu vou deixar para outro dia porque quero analisar bem. Parece que a Fundação Belmiro Azevedo fez um estudo sobre a educação. A educação é um dos temas fundamentais da nossa vida, da nossa sociedade. E eu que já fui professor e que de vez em quando dou aulas também, tenho bem a noção disso. E não é só apenas a questão do secundário, é mesmo o ensino universitário. Nós precisamos mesmo de fazer um push na educação. Ainda esta semana, e eu hei de falar disso a seguir, na Business Roundtable Portugal, a Cláudia Azevedo, que é quem dirige a SONAI, nas suas intervenções pôs uma ênfase especial na educação. E o António Rios Amorim também. Mas a Fundação Belmiro Azevedo parece que fez um estudo onde uma das coisas que conclui é que há uma série de diretores das escolas que querem ter liberdade para contratar professores. Mas parece que os sindicatos não gostam. Eu, como não gosto de falar daquilo que não conheço, vou primeiro pedir o estudo para analisar isto com cuidado. E se for o caso disso, amanhã falarei aqui sobre o assunto, mas se não falar amanhã e falar nos próximos dias, porque isto é um assunto que talvez seja o mais importante da nossa vida coletiva para os próximos 10 anos. É a questão da educação. Mas, eu deixo-lhe ficar uma pergunta. Porquê é que você acha que os sindicatos não querem que os diretores de escolas tenham autonomia para contratar professores? Faites la liaison. Juro que hei de voltar ao assunto. Bem, vamos então à agenda de hoje, e vamos à agenda de hoje para começar por... já agora uma coisa, a malta do metro, Soft Lusa, Transtejo, CPs, querem continuar a brincar às greves? Eu tenho uma pena desgraçada que estes rapazes que para lá foram, socialistas barra comunistas barra bloco de esquerda, tenham voltado atrás na privatização da área metropolitana, dos transportes coletivos da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Tenho mesmo muita pena, porque esta marmelada tinha acabado. Já tinha acabado, percebe? Porque isto aqui é convocado por gente que não quer trabalhar. Ponto final. A CP e aqueles transportes são pessimamente geridos. Portanto, esta malta só vai ganhar juízo, só vai entrar na ordem no dia em que se privatizar esta brincadeira. Eu espero que ainda como cidadão poder ver isto um dia. Bom, mas vamos então à história do desconfinamento. Como você percebeu, já não é um problema de Lisboa, não é um problema de Braga, não é um problema de Faro, é um problema do país. Há dias alguém, quando começou aqui a brincadeira de Lisboa ter disparado, ouvimos os meus amigos lá de cima do Porto, e tal, pá, vocês em Lisboa, não tem nada a ver com isso. Isto é uma questão de tempo. Agora é em Lisboa, daqui a uma semana é no Porto. Aliás, se você for ver os números, os números do Porto já mostram que está também próximo da zona amarela. Isto vai chegar a todo o país, com a história do desconfinamento, a entrada de estrangeiros, turismo, não sei das quantas, e a vacinação não ter chegado ainda ao nível adequado. Isto vai ser assim, não é? Corre bem, corre mal, nós temos é que ter juízo para saber gerir isto. E porquê? Porque o que nós vamos ver hoje, o Conselho de Ministros hoje vai tomar decisões sobre esta matéria. E você vai ver que não só uma série de regiões em Portugal vão parar o desconfinamento, vai-se parar no grau de evolução, bem como outros que vão mesmo ter que recuar. E eu suspeito que Lisboa vai ser um destes. O Governo não está para aí virado, mas o problema, Fernando Medina, que é uma espécie de oráculo daquilo que vai acontecer, não é? Fernando Medina, ontem, já veio dar a entender que Lisboa pode ter que voltar atrás. Aliás, e eu acho mesmo que se calhar o Governo, agora é mau, ou seja, quando já estamos no pico é mau, rever regras quando estamos no pico não pode ser. É uma questão de descredibilização. Mas quando isto estiver mais estabilizado, o Governo vai ter que rever as regras, vai ter que incluir nestes indicadores que dizem se vamos avançar ou recuar, tem que incluir a vacinação, tem que incluir os internamentos e por aí dentro. Senão isto é um sarilho, as coisas vão continuar como estão. Portanto, agora imagina o que é, para a economia, para a restauração, para o turismo e não sei das quantas, para as lojas em geral, terem que voltar a fechar às 15h30, ao fim de semana. Já pensou nisto?
Isto é o pior que a economia pode ter, que é, bom, agora expande, abre, depois volta a fechar, depois volta a condicionar, depois fala-se nisto e naquilo, ou seja, do ponto de vista de expectativas das pessoas, isto é o pior que pode suceder. Mas é quase certeza aquilo que nós vamos ter nos próximos dias. Bem, então, enquanto esperamos pela decisão do Governo hoje sobre esta matéria, vamos mudar de assunto. E o primeiro ponto deste mudar de assunto tem a ver com, outra vez, com o Russiagate. Ou se você quiser Medinagate, ou se você quiser Datagate, como eu comecei por chamar. A TSF ontem à noite divulgou a informação de que teve acesso àquilo que é a auditoria interna que a Câmara Municipal de Lisboa fez. Eu já me manifestei aqui contra o facto de ter sido uma auditoria interna. E recordo-me do Dr. António Medina, o Dr. Fernando Medina, antes de ontem, na televisão, na TVI, ter dito que, e tal, é que se nós fôssemos fazer uma auditoria externa, isto nem em setembro estava pronto. Bom, isto é mesmo auditorias à portuguesa. Para já, uma auditoria tinha que demorar de junho até setembro? Não, não tem nada. Isto aqui é a desculpa do Dr. Medina para não pedir uma auditoria externa. E a pergunta que eu tenho para fazer, que o João Marcos de Almeida já colocou no dia D, na segunda-feira, vai lá ver, é porque é que é um inquérito interno? Repare, nós não temos de desconfiar das pessoas, mas repare, do ponto de vista de independência, teoricamente, a independência resulta do facto de nós termos alguém de fora que não tem nada a ver com o assunto a avaliar um problema. Porque senão não é auditoria. Você dirá, também nas empresas também há comissão de auditoria interna. Está bem, mas por isso é que depois há auditores externos. Esta matéria que aconteceu em Lisboa devia ter sido objeto de auditoria externa. Este é o primeiro ponto. Mas agora, mesmo tendo em conta esta auditoria interna, a TSF divulgou ontem, a informação não é minha, que o gabinete do Dr. Fernando Medina sabia desde 2018 desta história de entrega de dados às embaixadas. Ouviu bem? Desde 2018. Aliás, se você for ver aqui algumas informações, a Câmara de Lisboa enviou dados para o Irão, a Arábia Saudita e 27 vezes para a Rússia. Isto é novidade? Não. Já sabíamos que tinha havido uma série de envios de dados. Agora, o que é novidade aqui? O facto de ser o gabinete do Dr. Fernando Medina que teve acesso a isto. Isto é que é preocupante, percebe? Porquê? Porque mostra que aqui já não é uma questão de eu não recebi o e-mail, eu não sabia, eu deixei de saber. Se calhar os outros sabiam e eu não sabia. Isto não pode ser, percebe? Do ponto de vista institucional, quando você dirige uma instituição, uma empresa, outra coisa qualquer, o aspecto fundamental é qual é a responsabilização que você assume como líder. E aqui o ponto é exatamente este. Porque não se pode dizer, isto é daquele departamento, eu não tive conhecimento. Aqui é o gabinete do Dr. Fernando Medina. A gente pode perguntar assim, está bem, mas eles deram conta ao chefe? Podemos especular, mas não me interessa especular. O que me interessa é assim, como é o gabinete dele, como é o órgão que circula, que trabalha de forma próxima com ele, ele tem de saber. Não soube, assume a responsabilidade. E se eu já defendia aqui, aliás, nesse mesmo programa da TV, ouvi o Dr. Fernando Medina dizer que, porque é que eu me ia demitir agora? Para depois candidatar-me às eleições em setembro? Exatamente. É que se ele não tem nada a temer, não é? E se ele for homenzinho, entre aspas, não é? E os homenzinhos assumem a responsabilidade daquilo que eles fazem, mas também das pessoas que trabalham com ele, o mínimo que podia haver aqui era uma pedir demissão. A seguir vai às urnas e o eleitorado decide se ele volta a estar lá ou não. Agora, esta história do gabinete de Fernando Medina ter tido acesso à informação e saber disto tudo, isto é a prova mais evidente que Medina não devia estar naquele lugar. Já. Bom. E, portanto, a minha pergunta seguinte é, o Dr. Medina ainda é Presidente da Câmara Municipal de Lisboa? Bom, já agora é assim, vá lá ver, porque parece que há uma série de incidências que já vêm desde o tempo em que António Costa lá estava, e que depois decide uma coisa, depois não se faz, e a gente pode perguntar assim, então, mas porquê é que isto acontece? Pois, porque as instituições, como a Câmara Municipal de Lisboa e muitos outros departamentos do Estado, são mesmo assim. São um poder dentro do Estado. São um poder dentro do Estado, percebe? Portanto, eles, de forma autónoma, acabam por torpedear tudo aquilo que muitas vezes aparece ditado de cima, não é? Que é a necessidade de mudar e a necessidade de alterar as coisas. Mas também acontece porquê? Porque ninguém tem a coragem de reformar estas coisas e estas instituições. Isto é típico do Estado português. Bom, mas agora vamos mudar de assunto outra vez, porque ontem ouvimos o Sr. Michael O'Leary
CEO da Ryanair, dar uma tarefa monumental no Dr. Pedro Nuno Santos e no Estado português. Então, o que é que o Sr. Michael O'Leary veio dizer? Primeiro, que chamou mentiroso, literalmente, ao Dr. Pedro Nuno Santos, porque acusou de proferir críticas falsas e dizer falsidades. Aliás, ele classificou de mentiras e críticas falsas. Portanto, o Dr. Pedro Nuno Santos passou ontem por mentiroso perante jornalistas internacionais. Bom, agora ouço essa declaração. Somos um grande contribuinte em Portugal, pagamos impostos. Pagamos mais de 100 milhões de euros por ano em impostos. Acreditamos que não devem ser desperdiçados na TAP. Bom, primeiro ponto. O Sr. Michael O'Leary veio dizer ontem, literalmente, ipsis verbis, que o dinheiro que está a ser canalizado para a TAP vai para o cano de esgoto. Pergunta, mentiu? Não. A TAP perde dinheiro. Perdeu sempre dinheiro, com exceção de um ano. A TAP é um servidor de dinheiro dos contribuintes e vai continuar a ser um servidor de dinheiro dos contribuintes. Bom, eu posso dizer assim, mas, aliás, quem não gosta disto pode dizer assim, o Sr. O'Leary tem interesses e, portanto, se a TAP sair, o tipo fica com o caminho livre. Assim também eu faço oposição. Não. Porque no transporte aéreo, como nós vimos na base do Porto, quando a TAP decidiu abandonar certos voos na zona do Porto, o que é que sucedeu? Outras companhias aéreas europeias ocuparam o lugar. É isto que acontece. Chama-se concorrência. Ok? Portanto, não me venham com a crítica de o Sr. O'Leary quer que a TAP feche. Não, a questão não é essa. Até porque, a seguir, viriam outras companhias preencher aquele lugar. A questão é outra. É concorrência desleal. Aliás, ele ontem vira-se e diz assim, nenhum outro ministro, nós temos tradição de questionar ajudas dos Estados às companhias de bandeira, às companhias aéreas. Diz ele e diz muito bem. Se você fizer uma pesquisa no Google, não é preciso fazer pesquisa especializada. Faça uma pesquisa no Google e veja quantas vezes a Ryanair e até a EasyJet questionaram apoios de governos europeus às companhias aéreas. E isto tem razão de ser. Porquê? Porque imagine que você está num negócio e você tem uma dificuldade brutal de gerir esse negócio. O transporte aéreo hoje em dia é o cêntimo, está a ver? É como o negócio dos combustíveis. Aquilo é quase uma commodity. Mais cêntimo, menos cêntimo, você ganha dinheiro, ou estabiliza, ou perde dinheiro. Ora, quando você está num negócio assim, é muito importante perceber quais são as regras do jogo. Ou seja, e saber quem é que no jogo está a jogar de acordo com as regras da concorrência e quem é que não está. Agora imagine, você tem uma empresa, não é? Está ali ao cêntimo. E de repente ao lado há uma empresa que recebe dinheiro de alguém, neste caso do Estado. E você diz o quê? Espera aí, aqueles tipos estão a ser beneficiados, ainda por mais com o dinheiro do contribuinte, e quem está a tramar sou eu. Ora, é exatamente isso que o Sr. O'Leary está a fazer. Aliás, a uma certa altura, ele disse na conferência de imprensa, aliás, isto foi uma vergonha, eu vou-lhe mostrar a imagem, que é para você perceber até que ponto é que isto chegou ontem. Está a ver esta imagem do ministro Pedro Nuno Santos? Olha aqui, com o nariz de Pinóquio. Isto é brutal. Isto é vergonhoso. Bom, é irrelevante saber se o Sr. O'Leary foi longe demais ou não nesta questão. Mas é relevante saber outra coisa, pensar outra coisa, que é, quem não quer ser lobo não lhe pode vestir a pele. Bom, mas mais, ele ontem dizia assim, nenhum outro ministro francês ou alemão acusou a Ryanair de fazer uma guerra comercial contra... Exatamente, nenhum destes ministros acusou a Ryanair de fazer uma guerra comercial contra a AP apenas concorrência. É esta a questão. Nós, em Portugal, o Dr. Pedro Nuno Santos não conhece o termo concorrência. Não sabe o que é que isto quer dizer pelos vistos, não é? Apesar de ter estado no ISEG, ter feito o curso no ISEG. Aliás, isto, se calhar, é melhor a malta do ISEG não dizer que o Pedro Nuno Santos fez lá o curso. Porque um tipo que revela não conhecer o que é uma questão de concorrência, se calhar é uma pessoa que não devia estar como Ministro da Infraestruturas, não é? Tutela à TAP. Bom, tudo isto somado, onde é que a gente fica? Numa questão, e mais, ele faz até uma previsão, diz assim, vocês vão ver que, a propósito da nova administração da TAP, toma posse hoje, e nomeadamente a CEO, ele diz, não senhor, é competente, o problema não é esse, o problema é que a empresa vai ser gerida pelos sindicatos. Você tem alguma dúvida quanto a isso? É que eu não tenho. A TAP foi sempre gerida pelos sindicatos. Há mais de 11 sindicatos dentro da TAP. Pergunta, você consegue gerir uma empresa com 11 sindicatos? Eu não tenho a mais pequena dúvida. Portanto, aquilo vai continuar a ser um servidor de dinheiro e eu só posso terminar esta parte da análise do Sr. Michael O'Leary da TAP dizendo o seguinte.
o Sr. O'Leary é neste momento um dos maiores protetores e defensores dos contribuintes portugueses, porque está a questionar aquilo que são as ajudas que o Estado está a conceder à TAP. Bom, então vamos voltar à questão que eu falei aqui ontem. Eu sei que estamos em cima dos 20 minutos, vamos falar aqui a questão que eu não tratei aqui ontem do Business Roundtable Portugal. Bom, aquelas pessoas têm como preocupação 3 áreas: as empresas, a educação e o Estado. O que me preocupa aqui mais disto tudo é o Estado, porque a educação, que é a grande aposta, como eu disse, qual é a preocupação ali? São 42 grandes empresas. Pergunta, porque é que não são mais? Porque não se quer ter ali a mesma função que outras associações empresariais. Mas qual é o problema fundamental disto tudo para mim? É a independência. Eu questionei a Cláudia Azevedo, o António Amorim, o Vasco de Melo sobre esta questão. Eu estou muito preocupado com a educação, estou muito preocupado com a questão fiscal, concorrência, não sei das coisas, mas a questão mais importante para mim é a independência. E porquê é que eu digo isto? Porque eu estou farto de ver associações empresariais em Portugal que, em vez de fazerem oposição, no sentido de nós temos de defender o interesse das empresas perante os governos, fazem fretes. Ora, isto é o pior que pode acontecer numa economia. E é o pior que pode acontecer às empresas. Portanto, a minha pergunta, naquela conferência de imprensa, foi: que garantias é que nós temos que vocês vão ser diferentes dos outros? E embora com diplomacia, a resposta foi: não, nós somos independentes. Só mais um pormenor, muito importante. Esta associação empresarial não depende do Estado. Isso para mim é uma garantia. Depende das contribuições das empresas que fazem parte dela, que são 42. Olha, primeira questão, só posso bater palmas, porque imagine você que depende do orçamento de Estado ou de outras coisas. Se for isso, você nunca vai ser independente face ao Estado. E cada vez que o Estado fizer uma patifaria qualquer na área das empresas, que é aquilo que faz normalmente, as empresas não os vão ter no sítio, não é? Para criticar. Portanto, isto para mim é uma garantia. Agora, praxis. É muito simples, como eu disse ao António Luís Amorim e também aos outros com quem depois falei em privado. Eu vou estar atento como cidadão. Porquê? Porque eu daqui para a frente vou ver a atuação desta Associação Empresarial, da BRP, que é para perceber se são mesmo independentes em relação ao Estado. Aliás, uma das intervenções que fiz, até disse à Cláudia Azevedo, que nós aprendemos muito com o pai dela, com o engenheiro Belmiro Azevedo. Se havia coisa que o Belmiro Azevedo tinha, era um tipo independente, não é? Tinha-os no sítio. E quando era preciso mandar o Estado dar uma volta ao bilhar grande, ele mandava. Ora, eu nunca mais vi nenhum empresário em Portugal com esta capacidade, e com esta coragem. Portanto, eu espero sinceramente que esta Associação Empresarial faça diferente dos outros. Porque é a garantia que nós teremos de que está a defender os interesses dos trabalhadores, da criação de riqueza e do emprego em Portugal, em detrimento dos fretes ao Estado. Não é? Que é aquilo que nós estamos habituados hoje em dia. E eu não tenho medo de utilizar estas palavras. Bom, chegámos ao fim da conversa de hoje. Eu quero agradecer às pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Então, vamos ver se ainda consigo fazer o Deals on Wheels hoje, mas na certeza que amanhã às 8 da manhã, em Santa Maria da Feira, cá estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença e até logo.